Olá, você vai ver nesta edição. Pleno julga irregular tomada de contas e empresa terá que devolver dinheiro à Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso. Licitações envolvendo empresa e prefeituras são canceladas. Pleno mantém suspenso o repasse de 82 milhões de reais ao Fundo de Saúde de Cuiabá. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em sessão ordinária desta terça-feira, o Pleno do Tribunal de Contas julgou irregular uma tomada de contas especial referente a um convênio firmado entre uma empresa e a FAPEMAT, no valor de R$ 63 mil. A empresa terá que ressarcir os cofres públicos. Veja os detalhes. O relatório elaborado pela Comissão de Tomada de Contas Especial concluiu pela ausência de documentos comprobatórios de gastos na prestação de contas referente ao projeto Repelente Natural de Andiroba e óleo de avestruz com efeito hidratante, executado com recursos públicos. O convênio foi firmado entre a Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso, a FAPEMAT, e a Companhia do Avestruz S.A., no valor de R$ 63.573. A equipe técnica do TCE pontuou que a prestação de contas foi incompleta e não comprovou a utilização integral dos recursos recebidos no objeto do convênio. A defesa reconheceu que houve um atraso na prestação relativa à segunda parte do convênio, demonstrou interesse em resolver a questão e solicitou orientação de como proceder, pois, segundo a companhia, não havia sido notificada pela FAPEMAT. A equipe técnica não acatou as justificativas apresentadas. O relator do processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, entendeu que a Companhia Avestruz omitiu-se de prestar contas e que, ao executar o projeto, encaminhou uma amostra do produto, não comprovando que a beneficiária tenha realmente aplicado os recursos recebidos. Sendo assim, emitiu voto pela irregularidade da tomada de contas, com determinação de ressarcimento ao erário e aplicação de multa. Determinar à empresa Companhia do Avestruz o ressarcimento do valor de R$ 24.642,99, em virtude da não comprovação do destino e aplicação dos recursos públicos recebidos. Aplicar à empresa Companhia do Avestruz o pagamento de multa correspondente a 10% do valor do dano. E o conselheiro interino do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Luiz Henrique Lima, negou as cautelares pleiteadas em 3 representações de natureza externa e manteve a licitação do transporte intermunicipal. Elas foram propostas por empresários do setor, advogados e gestores municipais. Com a decisão, foi autorizada a realização do processo de contratação emergencial de empresas para a operação do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso, marcado para esta terça-feira. A decisão do conselheiro foi disponibilizada na noite de segunda-feira, na edição extraordinária do Diário Oficial de Contas. Por indícios de fraudes em licitações, o Tribunal de Contas de Mato Grosso suspendeu por meio de medida cautelar pregões realizados pelas prefeituras de Cáceres e Várzea Grande. Entenda. Essa medida cautelar foi homologada pelo Tribunal de Contas em desfavor das empresas Multiparque e Construpel Comércio e Serviços para Construção Limitada e das prefeituras de Cáceres, Campo Verde, Cuiabá e Várzea Grande, por conta de indícios de fraude a licitações praticada pelas empresas com o objetivo de burlar o caráter competitivo dos certames. Segundo a relatora do processo, a conselheira interina Jaqueline Jacobsen, foi identificado que essas são empresas que apresentam vínculo de parentesco, estariam localizadas no mesmo prédio comercial
e ainda teriam registrado a atuação comum de profissionais nas áreas de contabilidade e engenharia. A conselheira relatora também apontou outro indício de fraude, já que as empresas estariam atuando em possível combinação de lances e valores no pregão. A simulação de lances em pregão eletrônico com o intuito de burlar a lei, indicando a prática da fraude chamada mergulho de preços. Diante desses e outros indícios de irregularidades, a conselheira relatora deferiu parcialmente a medida cautelar, suspendendo os efeitos de 3 pregões realizados em 2018 pelas prefeituras de Cáceres e Várzea Grande. Também foi determinado que os gestores de Campo Verde, Várzea Grande e Cuiabá se manifestem sobre os procedimentos de outros 7 pregões e termos aditivos envolvendo as empresas citadas. A relatora também determinou o encaminhamento de cópia integral desse processo à Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e contra a Administração Pública, a fim de instrução dos autos de um inquérito policial de 2018 daquela instituição. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso manteve suspenso o repasse de R$ 82 milhões do Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Cuiabá, por supostas irregularidades no repasse. Acompanhe na reportagem a seguir. A representação com pedido de medida cautelar foi proposta pelo então governador eleito à época, Mauro Mendes, que questionou a concessão de repasse do Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Cuiabá, no valor de R$ 82 milhões. Na época dos fatos, o governador eleito de Mato Grosso e presidente da Comissão de Transição apontou as seguintes irregularidades no ato que instituiu o repasse: que o compromisso ajustado não foi informado à Comissão de Transmissão de Mandato, o que viola o princípio da transparência, que o incentivo estabelecido pela Portaria número 308 da Secretaria de Saúde poderá comprometer seriamente a gestão subsequente, que não foi observado o artigo 4º do Decreto Estadual, o qual estabelece que os critérios para a fixação do valor dos incentivos a serem transferidos do fundo. E, por fim, foi apontado que a concessão de incentivo fiscal viola a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que contraída a despesa nos 2 últimos quadrimestres do mandato, sem que haja disponibilidade financeira de caixa para tanto. Ao analisar os documentos, o conselheiro relator Isaías Lopes da Cunha constatou inúmeras irregularidades e fortes indícios de que os requisitos legais e as normas procedimentais e operacionais necessárias a legitimizar a concessão dos repasses do Fundo Estadual de Saúde não foram obedecidas. Verifiquei que restou evidenciado a plausibilidade do direito invocado em razão de que não foram observados os requisitos legais e procedimentais estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde, bem como o disposto na Constituição Federal, Estadual, Lei Orgânica, bem como o artigo 2º da Portaria 204 do Ministério da Saúde e do Decreto 456 de 2016, que regulamentam o financiamento e a transferência dos recursos para as ações e serviços de saúde. Desta forma, o relator acolheu o parecer ministerial e emitiu o voto, no sentido de homologar a medida cautelar. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também, claro, em nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!